1 Coríntios capítulo 9, versículos do 25 ao 27. Esperar todo mundo abrir para a gente ler junto, tá? Senhor Jesus, amém. Quem já abriu, diga amém. Vamos lá? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar ler de 2 em 2, 3 a 3 esse texto, tá bom? Vamos orar ler, ninguém calado, todo mundo exercitando o Espírito. Amém. Todo atleta, fale para o irmão que está do seu lado, você é um atleta de Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a gente não preparou uma mensagem para falar para vocês hoje. Na verdade, o nosso sentimento era ouvir o sentimento de vocês pela manhã e aí trazer luz sobre o que o Senhor tem nos falado, mas aplicando também a experiência de vocês. O que a gente quer no final dessa comunhão é que cada um de vocês saia daqui com o sentimento de que eu fui ajudado. Amém? A palavra me ajudou e eu quero agora prosseguir, eu quero avançar. Esse é o sentimento nosso nessa tarde, tá? E esse texto que nós acabamos de ler, ele mostra que o apóstolo Paulo era alguém que tinha uma meta. Amém? Você tem uma meta? Quem aqui pode me dizer o que é uma meta? É um objetivo. O objetivo é um sinônimo de meta, né? Mas o que significa uma meta? Um objetivo, traduzindo isso daí. O quê? Conquistar algo. O que mais? O que é uma meta? Algo a ser alcançado, né? O que é uma meta? Um propósito? Um sonho? Bem, eu acho que a gente poderia começar fazendo um curso de como construir uma meta, né? Para que a gente aprenda a pelo menos saber como chegar lá, né? Mas irmãos, uma meta, um objetivo, ele tem 5 coisas que precisam estar presentes para que ele realmente seja uma meta. 5 coisas. E muitas vezes a gente estabelece desejos, sonhos, propósitos, mas não se transforma numa meta. Porque um dos fatores primordiais para que exista uma meta é que tem um tempo determinado para que aquilo aconteça. E muitas vezes a gente nem sequer determina quando é que aquilo vai acontecer, né? Tem irmão que começa a ter sentimento por uma irmã, né? Aí diz assim, eu vou me casar com ela. Aí a primeira pergunta que eu faço é quando? Aí ele não sabe dizer, então pare porque você não tem meta. Né? Toda meta ela tem um prazo para ser atingida. E Paulo ele diz que ele corria não sem meta. Por quê? Porque Paulo ele tinha prazos para que ele pudesse alcançar aquilo que ele queria. Agora na conferência em Sumaré, as 4 mensagens iniciais, eu queria encorajar todos a escutarem as mensagens da conferência como um todo, tá? Mas eu queria me ater nas mensagens iniciais. No começo, o irmão Pedro ele fala muito sobre como Paulo ele tinha um objetivo de levar o evangelho para todos os confins da terra. E na obra que Paulo tinha estabelecido, ele já tinha levado o evangelho para várias partes ali, da Acaia, dali da região da Macedônia, da Ásia Menor, ele já tinha ido em muitos lugares. E naquela região, o evangelho já tinha se espalhado e se estabelecido. Até mesmo na região de Roma. Então, Paulo ele agora estava com o objetivo de fazer com que o evangelho chegasse naquele que era, naquela época, os confins da terra, que era a Espanha.
Paulo queria levar o evangelho para a Espanha. E o objetivo de Paulo, na verdade, era estabelecer uma obra naquela região. Paulo iria deixar aquela obra que ele já tinha levantado e iniciar uma nova fase na obra dele. Essa era a meta de Paulo. Vamos ler isso para a gente ver isso na palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. A partir do versículo 22, na nossa Bíblia tem até assim, os planos de Paulo, né? É o tema do contexto, tá? Os planos de Paulo. Eu vou ler para vocês, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse texto, tá? Ele diz assim, ó: essa foi a razão porque também, muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Paulo está falando aqui com quem? Com os romanos. E ele tá conversando com os romanos sobre o propósito dele, tá? Aí ele diz assim, ó: mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, veja só, o que Paulo está dizendo aqui? Nessas regiões onde eu já trabalhei, meu campo de atividade já terminou. Agora eu quero ir para outros campos de atividade. É isso que o apóstolo está falando, tá? Aí ele diz assim, ó: mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco para lá ser por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa presença. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, e mesmo lhes não são devedores, porque senão os gentios não teriam sido participantes dos valores espirituais dos judeus. Devem também servi-los com bens materiais. E aí ele começa a falar. O que esse contexto o apóstolo Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, ó: a minha região de obra já está concluída e agora eu quero ir para uma região nova. Mas quando eu for para essa região nova, estabelecer uma obra lá, eu quero passar aí em Roma para visitar vocês, para a gente ter um pouco de comunhão. Só que antes de ir para aí, eu vou para Jerusalém, porque lá em Jerusalém havia algo que ele precisava fazer, que era levar ofertas que foram feitas para os irmãos da Judéia que estavam passando fome. E aí, onde eu quero trazer o contexto da ajuda prática para nós. Paulo, ele tinha uma meta clara. E a meta, o objetivo, é algo que precisa ser norteado pelo nosso racional. É algo que precisa ser norteado pelo que eu tenho como desejo e objetivo. Mas Paulo, ele tinha um pequeno problema, que é o mesmo problema que eu e você temos, que foi o que atrapalhou o apóstolo e é o que nos atrapalha quase todo dia. O apóstolo Paulo, ele tinha um amor demasiado pelos seus compatriotas. Paulo amava o seu povo judeu, e o desejo de Paulo era salvar o seu povo judeu. Isso é tão sério, irmãos, tão sério, para a gente entender como o amor natural, como as coisas que a gente tem preferência, como as coisas que a gente se apega, são perigosas, que o próprio apóstolo, ele faz em 2 capítulos do livro de Romanos, uma contraposição, no que diz respeito a o que Cristo faz, e o que ele desejava a respeito de Cristo. Eu não vou ler por causa do tempo, mas se você ler o capítulo 8 de Romanos, lá diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Todo mundo conhece esse texto? Né? Aí ele fala: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Resumindo, Paulo diz assim: não existe nada no universo capaz de nos separar do amor de Cristo. Amém? Nada. Mas quando chega no capítulo 9 de Romanos, abra aí, Romanos 9. Olha só o que é que o apóstolo diz. Ele acabou o capítulo 8 dizendo: nada pode me separar do amor de Cristo.
Mas quando chega no capítulo 9, versículo 1, ele diz assim, ó: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Quem sabe aqui o que é que significa anátema? Anátema é maldito. Ele está dizendo assim, ó: eu desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ele tinha acabado de dizer no capítulo 8 o quê? Nada nos separará do amor de Cristo. Mas aqui no capítulo 9, ele mostra algo que a gente precisa colocar no coração. O meu amor natural a qualquer coisa pode me separar de Cristo. Você está entendendo? O meu amor natural a qualquer coisa pode me separar de Cristo. E o que é que define isso? O que define isso é o quanto nós temos uma emoção adequada diante de Deus. Se a minha emoção é adequada, eu consigo separar as coisas. Se a minha emoção não é adequada, eu me deixo levar pela minha paixão pessoal e muitas vezes eu sou conduzido à queda, ao pecado, ao fracasso e à derrota. Deixa eu fazer uma pergunta, para ver se você já tem experiência com isso. Quem aqui já quis muito fazer algo que você sabe que agrada a Deus, mas você não fez porque algo mais forte em você lhe impediu de fazer? Quem já tem essa experiência? Por que isso acontece? Por que você quer, na sua ideia, no seu pensamento, mas você não consegue na sua motivação? Porque o grande problema do ser humano é um bicho chamado emoção. E hoje, o mundo, as coisas do mundo, elas estão diretamente ligadas a adoecer a sua emoção. Para que você esfrie no seu amor a Deus. Para que você possa amar outras coisas. Para que você possa se apegar a outras coisas. E agora eu quero falar um pouquinho sobre neurociência. Vou abrir um parênteses nisso que eu estou dizendo, para a gente entender melhor como é que a gente funciona, tá? Qual é o grande perigo do fator emocional? O grande perigo do fator emocional é que a emoção, ela necessita de prazer aqui e agora. A emoção, ela não sabe o que é amanhã. E quando a gente está tomado pelo lado emocional, a gente esquece tudo porque eu preciso de prazer agora. Vocês estão entendendo? Eu estou necessitando assistir aquela série. Aí você deixa tudo. Você tinha coisas importantes para fazer, como estudar, como fazer um trabalho, como ajudar uma pessoa, como ir para a reunião da igreja. Mas a sua emoção, ela vive do aqui e agora. E todos aqueles que são subjugados pela emoção, eles só conseguem viver o momento. E qual é o grande problema disso? Nós vivemos num mundo que é 24 horas conectado. Nós vivemos conectados. E a vida conectada, ela me leva a andar 100% pela minha emoção. Porque eu quero tudo aqui e agora. Vou dar um exemplo. Outro dia, eu estava trabalhando, e quando eu estou trabalhando, geralmente eu não dou atenção para o meu celular. Estou atendendo um cliente, alguma coisa. Aí quando eu peguei o celular, tinha umas 500 mensagens, 5 ligações da mesma pessoa. Aí eu liguei para a pessoa: vem cá, algum problema? Rapaz, manda mensagem para tu não me responde. Eu fiz: ué, eu tenho que te responder na hora? Eu estou trabalhando, meu amigo. As pessoas hoje em dia, elas querem tudo na hora. Isso é a forma como o mundo tem tornado as pessoas dependentes no estado emocional. E creio no que eu estou dizendo para vocês, isso está adoecendo as pessoas. Qual é a doença que mais cresce no mundo hoje? Todo mundo sabe, né?
Depressão. A depressão, ela está localizada na emoção humana. Completamente localizada na emoção humana. E só para a gente entender melhor, eu vou aprofundar um pouco mais para a gente entender melhor como é que a gente funciona. O ser humano, ele tem 2 cérebros, tá? Não fisicamente, tá, gente? Psicologicamente, nós temos 2 cérebros. Nós temos um cérebro que nós chamamos de cérebro racional, que a gente usa muito pouco. E nós temos um outro cérebro chamado cérebro emocional, que é esse que a gente usa quase toda hora. O cérebro emocional é onde eu coloco tudo o que faz parte da minha experiência, da minha vida. É o meu automático, é o meu piloto automático. Você faz tudo nesse cérebro. É nele que estão todas as reações emocionais. Por exemplo, existem coisas que causam em você uma explosão. Quando acontece, você pipoca, você reclama, você estoura. Isso está no seu piloto automático. Toda vez que alguém tocar naquele seu calo, o seu piloto automático dispara e você pipoca. Isso aí é construído em você. O cérebro racional, que é onde estão a parte inteligente do ser humano, que foi uma dádiva de Deus só para o homem. Nenhum outro ser criado tem cérebro racional, só o homem. Então, é nessa parte que a gente reflete e que a gente tem consciência das coisas. Então, o que acontece? Nós estamos aprendendo cada vez mais a andar no piloto automático. E esse piloto automático não me faz aprender coisas novas, não me faz experimentar coisas novas e não me faz se renovar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se a gente não aprender, eu vou repetir, tá? Se a gente não aprender a sair do nosso quadro emocional, que precisa do que eu quero agora, do que eu penso agora, do que eu sonho agora, e começar a entender que só existe meta na minha vida quando eu olho para frente e eu construo para chegar lá, eu vou ser frustrado como a grande maioria dos jovens do mundo hoje são. Nada na vida é aqui e agora. Se você quer ser alguma coisa no futuro, tanto humanamente falando, como um bom profissional, como espiritualmente falando, como um vencedor no reino, você vai ter que ter uma meta clara e você vai ter que perseguir essa meta. Amém? Vamos voltar para Paulo? Paulo tinha uma meta. A meta de Paulo nós lemos em Romanos capítulo 15, era ir para onde? Para onde? Para a Espanha. Ele queria ir para a Espanha e abrir uma nova frente de obra lá. Mas algo aconteceu. Eu falei para vocês que Paulo amava os seus compatriotas. Ele amava os judeus. E Paulo decidiu pegar aquelas ofertas que foram feitas e ir para Jerusalém. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Deus mandou Paulo ir para Jerusalém? Alguém sabe dizer se Deus mandou? Agora eu vou fazer o contrário. Deus disse para Paulo não ir para Jerusalém? Sim ou não? Atos 21, abra sua Bíblia em Atos 21. Perdão, Atos 20. Não, não é Atos 20. Não. É Atos 19. Deixa eu voltar um pouquinho, peraí. Vinte e um? Não, nesse não. É antes. É quando o profeta Ágabo fala a ele para não ir. É 21, né? Qual o versículo, Abraão? Versículo 10, mas é antes um pouquinho, ó. Isso, perfeito, aqui, obrigado. 21:4 diz assim, ó:
Encontrando nos discípulos, isso aqui Paulo já estava indo para Jerusalém, tá? Encontrando nos discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, prestem atenção, olhem para a Bíblia, tá? E eles, como é que diz aí? Recomendavam a Paulo que não. Você está conseguindo ver na sua Bíblia que os irmãos estavam sendo movidos por quem? Para Paulo fazer o quê? Quem estava dizendo a Paulo para não ir para Jerusalém? O Espírito. Beleza. Mas muitas vezes, os irmãos são usados para nos falar algo, ainda assim a gente não ouve. Aí o que é que Deus faz? Vamos usar um profeta. Aí chega no versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando ele com os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Primeiro os irmãos cheios do Espírito Santo disseram a Paulo: não vá. Depois um profeta desceu e disse: se você for, você vai ser preso. Versículo 12. Vamos ler juntos? Quando deixa eu fazer uma pergunta para você. Depois dos irmãos falarem a Paulo que ele não deveria ir, depois do profeta falar a Paulo que ele não deveria ir, depois dos irmãos rogarem a Paulo para ele não ir, por que Paulo foi? Por que ele foi? Porque quando nós estamos imbuídos da nossa emoção, por amor natural, nós somos capazes de morrer por aquilo que a gente quer. Tem gente morrendo hoje pela paixão que tem as drogas. Tem gente morrendo hoje pela paixão que tem as festas e as coisas mundanas. Tem gente morrendo hoje por paixão a um relacionamento que vai acabar com a vida dele. Tem gente morrendo hoje por amor ao mundo. Quando você está envolvido no seu fator emocional, você dá a sua vida por aquilo. E olha o que é que Paulo falou aqui no final, ele diz assim, ó. Então ele respondeu, versículo 13: que fazeis chorando e quebrando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. Mas qual era a meta de Paulo? Era morrer em Jerusalém? Qual era a meta de Paulo? A meta de Paulo é levar o evangelho para a Espanha. Você está entendendo? Agora eu quero que você entenda uma coisa. Sabe quem é o maior sabotador da sua vida? Já parou para pensar nisso? O maior sabotador da sua vida é você mesmo. E o pior é quando a gente fica procurando gente para botar a culpa das coisas que dão errado na nossa vida. Minha vida deu errado por causa disso, de fulano, de cicrano, no que você arruma tudo que é desculpa para dizer que sua vida deu errado por causa disso. Mas o maior sabotador da sua vida é você mesmo. Na reunião nós falamos, né? Hoje pela manhã. Ah, mas eu não gosto de ler. Não gosta não? Não gosta de ler não, né? Tu lê tanto que tu nem sabe. Só que lê o conteúdo errado. A estratégia do mundo, irmãos, é nos enganar. E mais, a estratégia do mundo é fazer com que a gente tenha uma emoção doente. Uma emoção que ela não reage. Nós precisamos da nossa emoção? Sim. A emoção é o fator motivador do ser humano. Mas quando ela está agarrada a uma paixão pessoal, quando ela está agarrada a um amor natural, ela nos destrói. E aí, por que eu preciso aprender a olhar para a minha meta? Por que eu preciso aprender a olhar para o meu objetivo? Porque somente quando eu estou com os olhos nele, até quando eu não quero, até quando eu não sinto, eu continuo. Às vezes as pessoas olham assim, eu vejo fulano, eu queria ser uma pessoa como ele, tal. Você pode ser.
Só que você só vai ser se você aprender a dominar a sua emoção. O que Paulo falou? Eu corro não sem meta, mas para isso eu faço o quê? Eu esmurro meu corpo. Quem aqui já chegou no sábado à noite e disse assim: estou sem um pingo de vontade de ir para a reunião? Levanta a mão. Por que isso acontece? Porque minha emoção não quer ir. Às vezes eu estou cansado, às vezes eu gostaria de ver um programa de televisão, às vezes eu gostaria de fazer outra coisa. Mas o que eu tenho que fazer com a minha emoção? Você vai, porque eu estou mandando você ir. É isso que Paulo fala. Eu esmurro meu corpo e eu reduzo a escravidão. Para dizer o quê? Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui é meu objetivo. Quem manda aqui não é você. Só que muitos de nós só vai aprender isso, sabe quando? Quando vai trabalhar numa empresa. E aí quando você vai trabalhar numa empresa, lá, você vai engolir muito sapo e você vai fazer muita coisa que você não gostaria de fazer, mas você é obrigado a fazer. Só que você podia ter aprendido a fazer isso antes. E se você tivesse aprendido a fazer isso antes, você seria muito mais eficaz em tudo que você fosse fazer. Sabe por quê? Porque quando sua emoção dissesse assim: estou com vontade de estudar agora não, você vai dizer: mas vai estudar, porque precisa estudar. Entendeu? Essa é a diferença entre quem tem meta e quem não tem. Entre quem sabe o que quer e quem não sabe. Você entendeu? E como que a gente faz então para que a gente torne isso real na nossa vida? Primeira coisa importante: eu preciso aprender a construir uma meta na minha vida. E eu estava perguntando no começo como é que se constrói uma meta, e a maioria de nós ainda não tinha muita clareza. Como é que eu construo uma meta? Querem anotar? Então vamos anotar. Como é que eu construo uma meta? Primeira coisa, eu preciso definir o que eu quero, e isso tem que ser 100% específico. Por exemplo, qual é a sua meta? Aí o irmão olha para você: eu quero ser vencedor. Isso é genérico. Isso não é meta. Tá? Meta é algo que você tem como medir se você chegou ou não. Então, eu vou dar um exemplo. Minha meta é ler toda a Bíblia em um ano. Isso é uma meta. Entendeu? Minha meta é ler toda a Bíblia. Aí a primeira coisa, um objetivo específico. Primeira coisa. Segunda coisa, ele tem que ser alcançável. Se ele não for alcançável, se eu estabeleço uma meta que é impossível alcançar, eu estou me auto-sabotando. Tinha um jovem lá em Goiânia, que eu fazia conversas com ele, e ele só estabelecia meta impossível para ele. Eu dava gargalhada quando a gente chegava para conversar. Eu disse: vem cá, tu está sonhando que tu vai alcançar isso aqui? Não, irmão, mas eu boto uma meta muito difícil para eu me encorajar. Eu fiz, para mim isso desencoraja. Você tem que colocar uma meta que você possa alcançar. Porque quando você alcança, você se sente mais motivado para dar o próximo passo. Mas quando você não alcança, você não vai para canto nenhum. Então, segunda coisa, a meta tem que ser alcançável. Tá? Terceira coisa, a meta tem que ser realista. O que é realista? Ela tem que ter a ver comigo. Se ela não tem nada a ver comigo, se o contexto não tem nada a ver com a minha vida, se não é algo que realmente é interessante para mim, porque tem gente que às vezes estabelece meta para agradar os outros. Meta para agradar os outros não é meta. Ela tem que ser realista, ela tem que ter a ver comigo e com o que eu quero para a minha vida. Terceiro, quarta coisa, ela tem que ter um tempo determinado. Um tempo determinado. Ou seja, ela tem que dizer quando começa e quando termina. E a última coisa, ela tem que ter uma forma de ser medida ou mensurada. Por quê? Porque à medida que eu estou caminhando na minha meta, eu preciso saber quantos por cento eu já caminhei. A minha meta é ler a Bíblia inteira. Eu tenho 1 ano, 12 meses para ler. Eu estou no mês de junho, eu já li 60% da Bíblia. Beleza, estou adiantado. Eu estou medindo o avanço da minha meta. Todo mundo entendeu? Então, se você tem uma meta e ela se encaixa nesses 5 itens, parabéns, você tem uma meta. Mas se você tem uma meta, ela não se encaixa aí, você não tem uma meta. Você tem um sonho talvez, mas meta você não tem não. Todo mundo entendeu como é que se faz uma meta? Agora eu quero perguntar para você o seguinte: quando que você vai construir sua meta de verdade? Isso tem que ter a ver primeiro com a sua vida espiritual,
Segundo, com a sua vida pessoal e profissional e sua vida familiar. Eu digo que todos nós precisamos ter metas nesses 3 aspectos. Na ordem na minha vida espiritual, na minha vida familiar e na minha vida pessoal, profissional. Eu tenho que ter metas claras. Porque nós precisamos ser pessoas diferenciadas nesses 3 aspectos. E a vida que Deus nos deu nos capacita a isso. Agora a pergunta o que eu preciso fazer para chegar lá? Amém? O que é que eu preciso fazer para chegar lá? Qual o caminho que eu tenho que percorrer para chegar lá? É só construir a meta? Não, porque muitas vezes a gente constrói a meta, mas ainda se auto-sabota. Por que se auto-sabota? Porque ainda se deixa levar pela emoção. Nós precisamos desenvolver um treinamento onde a gente consiga dizer não para a nossa emoção. E o grande problema é o seguinte: sozinhos, nós não conseguimos. No primeiro momento, não. Se você é aquela pessoa que tem, às vezes, objetivos, caminha e desiste, dá o passo e para, e não vai adiante, você precisa ter pelo menos 1 ou 2 companheiros ou companheiras que te incentivem a fazer o passo adicional. Então, por exemplo, eu tenho uma meta que é ler a Bíblia todo dia. E eu nunca consigo essa meta, nunca atingo essa meta. Então eu vou pegar 2 companheiros para me ajudar. Vou falar com o Fábio, amém? E vou falar também com o Davi. E vou dizer: Fábio e Davi, eu quero ler a Bíblia todo dia, mas tem dia que eu não consigo. Eu quero que vocês me encorajem. Aí todo dia Fábio e Davi vai estar ou mandando uma mensagem, ou me ligando: e aí, já leu? Que hora que você vai poder ler? Vamos ler junto? Tem um horário para a gente fazer isso aí? Aí a gente vai se encorajando um ao outro. Aí à medida que eu vou conseguindo, que eu vou dando esse passo, que eu vou indo adiante, aí eu vou começando a fazer sozinho. E aí eu não sou mais aquele que precisa só ser encorajado, agora eu também encorajo o outro. Você está entendendo? Quando a gente começa a dar esses passos, nós começamos a seguir em direção ao nosso objetivo. No começo da minha carreira cristã, eu fui muito ajudado, ainda hoje eu sou muito ajudado pelos irmãos. Mas o fato de compartilhar as minhas necessidades, as minhas dificuldades, fazia com que eu ganhasse companheiros do meu lado que pudessem me encorajar. E aquilo dali me fortalecia cada vez que eu precisava, ou que eu sentia vontade de não prosseguir. Ou quando eu sentia vontade: hoje eu não estou afim de fazer. Hoje eu estou desanimado. Mas aquilo me encorajava. Você está entendendo? Agora eu quero fazer uma pergunta. O que é ser inteligente? Ser inteligente é dar o prosseguimento na sua meta, mesmo que você não tenha um pingo de vontade de fazer. Ser inteligente é continuar fazendo, mesmo quando o seu sentimento diz que não quer. Isso é ser inteligente. Só que o inimigo de Deus, e agora eu quero ensinar para vocês uma das tramóias do inimigo de Deus. O inimigo de Deus, ele diz assim para você: você está chegando a hora de ir para a reunião, aí você está sem vontade nenhuma de ir para a reunião, vontade zero. Aí o inimigo de Deus chega para você e diz assim: tu vai para a reunião sem vontade? Ele chega no teu ouvido e diz assim: tu vai sair para pregar o evangelho com os irmãos sem vontade? Isso é hipocrisia, não vale de nada. Aí você tem que dizer para ele: mentiroso safado, porque quando eu vou sem querer, quando eu vou sem vontade, eu estou tendo a real experiência de Mateus 16, 24. Quem sabe o que é que diz Mateus 16, 24? Abra sua Bíblia, Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. O que é que diz aí? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aí você vai me dizer assim: mas irmão, negar a si mesmo
Não é assim quando Deus vem e me dá uma vontade maravilhosa de fazer aquilo que eu não queria. É não, besta. Negar a si mesmo é você dizer: eu não quero, mas eu vou, porque Deus quer que eu vá. Amém? E você só vai ser forte para vencer a sua emoção quando você aprender a negar a si mesmo. Hoje eu não quero, mas eu vou, porque Deus quer que eu vá. Amém? E como que eu posso fazer isso? Qual é o único caminho capaz de me fazer levar, andar para frente nisso? É o caminho da fé. O que é fé? Hein? Fé é eu tornar real algo que não existe. Fé sou eu ir mesmo não vendo. Eu ir mesmo não sentindo. Eu ir mesmo não querendo. Isso é fé. Se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver o testemunho de muitos homens que andaram por fé. E todos eles tinham a mesma característica. A fé, ela era expressa na obediência daqueles servos. Então eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem fé? Você perguntou, você tem fé? Agora eu vou fazer a pergunta correta. A pergunta correta não é essa. A pergunta correta é assim: você é obediente? Quem é obediente tem fé. Quem não é obediente não tem fé, tem crença. E o mundo está cheio de crença. Tem ideia, tem sonho, mas não tem fé. A fé é materializada na obediência. Deus fala e eu vou, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, eu vou. Isso é fé. Hoje, irmãos, o mundo está carente de jovens de fé. Hoje o mundo está carente de jovens que simplesmente creiam e que paguem o preço por Deus, independente do que eles estão sentindo. Hoje eu não estou me sentindo bem, mesmo assim eu vou. E eu vou dizer mais. Eu já fui para muitas reuniões sem vontade. Eu já fui para muitas pregações do Evangelho sem vontade, mas nunca me arrependi de ter ido. Todas as vezes que eu voltei alegre. Todas as vezes que eu voltei encorajado. Sabe por quê? Primeiro, porque eu neguei a mim mesmo. Segundo, eu fiz a vontade de Deus. Querido jovem, querido irmão que está aqui nessa tarde, nós só seremos capazes de experimentar isso à medida que nós andarmos por fé. E à medida que nós andarmos por fé, Deus vai trabalhar uma cura em nosso interior. Você sabe que cura é essa? É a cura, é a libertação da emoção. Daqui para frente, anotem no coração isso que eu vou dizer agora para vocês. Daqui para frente, a quantidade de jovens doentes em sua emoção vai crescer assustadoramente no mundo. E minha oração e meu desejo é que nenhum que está aqui adoeça na sua emoção. Aprenda a ter uma emoção saudável, uma emoção submissa, uma emoção capaz de dizer sim para a palavra de Deus e não para o que eu quero, o que eu penso e o que eu acho. Quando Mateus 16, 24 fala de negar a si mesmo, lá, essa palavra negar a si mesmo é negar a vida da alma, né? Negar o psique. O que é o nosso psique? Psique tem 3 partes na revelação do Novo Testamento. Quem lembra? A alma tem 3 partes. Quais são as 3 partes da alma? Mente, vontade e emoção. Só para a gente entender, a mente é o que eu penso, a emoção é o que eu sinto, a vontade é o que eu quero. Vamos dizer junto essas 3 palavras? A mente é o que eu penso, a emoção é o que eu sinto, a vontade é o que eu quero. Negar a mim mesmo é dizer, eu nego o que eu penso, porque eu quero o que Deus pensa. Amém? É segundo dizer, eu nego o que eu sinto, porque eu quero o que Deus sente. Amém? E terceiro, eu nego o que eu quero, porque eu quero o que Deus quer. Por que Paulo não deu prosseguimento à sua meta?
Por que ele não deu prosseguimento à sua meta? Porque ele foi levado por seu amor natural e ele não ouviu o que o Senhor estava falando para ele por meio dos irmãos. Ele foi para Jerusalém e o que aconteceu em Jerusalém? Ele foi preso. E dali para frente, o ministério de Paulo, no que diz respeito a levar igrejas e levantar a obra do Senhor em outros lugares, cessou. Deus ainda por sua misericórdia usou no seu ministério de escrever epístolas, mas Paulo poderia ser muito mais usado por Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você pode ser muito mais usado por Deus. Amém? Pegue na mão do irmão que está do seu lado, olhe nos olhos dele e diga assim: você pode ser muito mais usado por Deus. Amém? Você pode ser muito mais usado por Deus. Agora, a questão é, você quer? Você quer? Você quer? Ser ou não mais usado por Deus vai depender de qual é a sua meta. Então, eu queria convidar, quem puder, a se ajoelhar agora e orar a Deus: Senhor, eu quero uma meta para a minha vida. Amém? Vamos dobrar nosso joelho? Estabeleça isso diante do Senhor. Diga: Senhor, eu quero uma meta para a minha vida. Me ajuda a construir essa meta. Me ajuda a levantar essa meta para a minha vida. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero concluir essa palavra deixando algumas tarefas de casa. Vamos anotar a tarefa de casa? Primeira tarefa de casa: construir minha meta. Amém? Construir minha meta. E a meta tem que ter aqueles 5 itens que nós falamos. Todo mundo entendeu? Ficou claro, né? Então, primeira tarefa: construir minha meta. Segunda tarefa: ter alguém que seja um encorajador na minha meta. Você vai orar ao Senhor e você vai pedir ao Senhor uma pessoa que seja aquele que vai te encorajar. E graças ao Senhor, irmãos, nós temos na igreja inúmeros irmãos que podem nos encorajar. Então procure um irmão que seja um encorajador, que vá te fortalecer e te levar para frente, para que você atinja a sua meta. Amém? Terceira coisa, vamos aprender a entender quando a minha emoção está indo contra Deus. Toda vez que eu sentir, pensar e quiser diferente do que Deus quer, vamos aprender a negar nós mesmos. Nós só seremos pessoas bem-sucedidas, né? A Bíblia usa essa expressão, bem-aventuradas, bem-sucedidas, se nós aprendermos a tomar esse caminho. E eu digo mais: ninguém pode fazer isso por você. Só você pode fazer isso. Vamos ficar de pé?
Escolha um irmão ou uma irmã, e você agora vai orar por ele, e ele ou ela vai orar por você. Amém? Escolha um aí, e aí, de um em um, sabe? Você vai orar pelo irmão, pela meta dele, pelo encargo dele, e depois ele vai orar por você. Se não souber o nome dele, pergunta o nome dele, para você poder orar nominalmente pelo irmão que está do seu lado, tá bom? Vamos orar, e depois a gente vai aqui, continuar. Amém. Jesus é o Senhor.